O Bitcoin começou a romper uma resistência importante que agora está indo em direção às suas máximas históricas. Bom, eu quero atualizar aqui para vocês, falar minha estratégia, o que eu estou fazendo neste momento, o que eu pretendo fazer em alguns cenários diferentes e o que eu acredito que vai acontecer com o Bitcoin. Beleza, galera? Bom, vamos começar aqui. O Bitcoin, ele está nada mais, nada menos do que em um padrão de continuação da alta, tá? Eu venho falando isso com vocês, o Bitcoin, ele no diário está em uma tendência macro de alta há muito tempo. A gente sempre faz uma consolidação que tende a romper para cima e continua o movimento. Então vocês podem ver, a gente está nesse movimento aqui há muito tempo. Não existe como querer prever o topo do Bitcoin, falar que aqui, agora que é o topo. Igual tentaram falar que aqui era o topo, igual tentaram falar que aqui é o topo, e a gente sempre formou fundos mais altos e continua o movimento de alta. Então agora não é o momento de tentar caçar topo, principalmente porque a gente não tem nenhum gatilho, nada nos dizendo que aqui é o topo do mercado. Muito pelo contrário, tá? Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo que a gente tá bem bullish, o sentimento é muito bom. Principalmente a gente não tem volume nenhum neste topinho aqui, cara. Isso aqui tá muito bonito pra mim, tá? É basicamente um padrão de continuação da alta. A gente começou a romper pra cima neste exato momento. Se eu colocar aqui nos 5 minutos, vocês vão ver que a gente fez um candle forte verde aqui pra cima. Agora provavelmente deve voltar pra essa região. Vamos ver se a gente vai perder ou não vai perder esse 119. Mas bom, pra mim no curto prazo pouco me importa, porque eu não estou querendo me posicionar no Bitcoin nessa região. E eu vou explicar pra vocês o porquê. Bom, cara, o mercado de altcoins também a gente sabe que tá subindo e tá voando muito, então eu quero analisar ele junto com vocês. Então, primeiro a gente sabe que o Bitcoin tá na tendência de alta, a maior probabilidade é a gente encontrar aqui um fundo e continuar fazendo esse movimento, beleza? Então, eu acredito que o Bitcoin pode fazer esse movimento, pode fazer esse movimento, pode fazer esse movimento, qualquer coisa aqui não vê nenhum problema pra mim em relação ao Bitcoin. Eu ficaria preocupado se o Bitcoin começasse a cair muito e voltar pra essa região de 109, 110 dólares, aí sim eu acharia estranho, porém, eu acredito que essa não é a maior probabilidade. Então, pra mim, aqui, o Bitcoin continua muito forte e muito bonito. Bom, nas altcoins, cara, aqui a gente vê a Solana, que é uma das altcoins mais fortes do mercado atualmente. Se a gente for olhar aqui no CoinGlass, a gente vê que ela está extremamente sobrecomprada. Esse aqui é um site que a gente consegue ver as moedas que estão sobrecompradas e sobrevendidas de acordo com o RSI, beleza? Então aqui a gente vê que a Solana é uma das moedas mais sobrecompradas do momento, então é uma das moedas mais fortes em relação ao Bitcoin. A gente vê que ela não para de imprimir candles de alta aí. Porém, a gente tá aqui numa resistência bem forte do diário. Vou mostrar aqui para vocês. A gente tá numa resistência boa aqui, ó, nessa região. Existe grandes chances da Solana vir, deixar uma sombra aqui e voltar a cair, beleza? Então, pode ser que ela faça esse movimento, e aí, a partir daqui, seria uma zona onde quem ainda não tá posicionado pode começar a entrar. Então, cara, agora é o momento de comprar Solana, agora é o momento de comprar Bitcoin, agora que o Bitcoin tá aqui, é porque é tendência de alta, porque eu vou sair comprando Bitcoin em 119 mil dólares? Não. Não é, beleza? A gente deve esperar sempre uma retração, sempre uma correção para poder fazer a nossa entrada. Então, quem quiser entrar em Solana aqui, eu não vejo nenhuma oportunidade de entrar muito acima de 175, 176 dólares aqui. Eu acho que a gente pode deixar uma sombra bem forte aqui nesse movimento, principalmente porque o RSI está extremamente esticado, olha. A gente está com basicamente 81,5 aqui no RSI. Se a gente olhar historicamente, cara, vocês vão ver que pouquíssimas vezes a Solana se encontrou nesse patamar no diário. E na maioria das vezes que a gente se encontrou nesse patamar, a gente teve uma correção, tá? Então, aqui a gente nem chegou, né, mas foi sinal de topo. Aqui, ó, aqui a gente chegou, foi basicamente o topo do Solana, a gente teve uma correção forte aqui de basicamente 46%. Aqui também a gente chegou e a gente teve uma correção de 40%. Aqui também a gente chegou e teve uma correção de 30%. Então agora, se a gente tivesse uma correção de 30, 20% que seja na Solana, a gente veria a Solana voltando aqui para a região dos 163 dólares. Quer dizer que a Solana vai voltar para aqui, para cá, a gente precisa de ver ela voltando para essa região? Não. Quer dizer que uma região para você conseguir fazer uma entrada com bom risco-retorno é aqui. Imagina comigo, cara, não tem como você querer abrir uma posição de long com a Solana aqui. Onde você vai posicionar o seu stop? Nem tem como você abrir uma operação aqui. Agora, caso você consiga colocar uma entrada aqui, você pode posicionar um stop no fundo, um take profit os topos, e aqui você tem uma boa operação de risco retorno. Óbvio, está sendo bem simplificado, mas eu quero mostrar para vocês o motivo de você não conseguir, não comprar, não fazer entradas em criptomoedas nos topos, beleza? Bom, então, dito isso, eu acredito que o mercado de criptomoedas está um ótimo momento para a gente realizar lucros parciais. Então, eu venho falando com vocês que eu estou realizando lucros aqui no Bitcoin. Então, eu realizei lucro aqui em 110, realizei lucro em 120. Na Solana, eu realizei lucro ontem em 200. Eu avisei isso no grupo do Telegram. Então, se a gente for aqui
eu avisei para todo mundo do portfólio hold. Aqui tem um aviso meu que eu realizei uma venda parcial, 15% do portfólio no Solana, em 198,50. A gente tá um pouquinho acima, mas não tem problema, tá? Lembrando, a gente tá muito esticado, Solana tá em território de sobrecompra, então aqui pra mim é o momento de realizar parcial. Ethereum também, eu acabei realizando um pouquinho de parcial, nada demais, tá? Eu realizei uma vendinha em 3.500, deixa eu apagar isso aqui, eu realizei uma vendinha em 3.500, mais ou menos por aqui, e eu realizei uma outra mais ou menos por aqui, que eu avisei também lá no nosso grupo do Telegram, 3.785, eu realizei mais 5%, já vendi 25% dos meus Ethereums. Então, a nossa estratégia é clara, cara, a gente vai caindo, vai fazendo compras. Quem não lembra quando a gente tava neste momento aqui e eu tava só falando que eu tava comprando Ethereum, aí se a gente voltar aqui no nosso Telegram, inclusive, um pouquinho acima aqui, eu falei lá de 3 de fevereiro que eu tava dando all-in Ethereum em 2100, então olha o quanto que a gente não valorizou de lá pra cá. O Ethereum agora tá basicamente, se a gente pegar a alta de 2100 aqui até aqui, a gente tá fazendo 75% mil all-in de Ethereum, então, cara, valorizando 75% não tem como eu não querer realizar parciais aos poucos. Eu acredito que esse é o topo? Não, muito pelo contrário, tá? O Ethereum tá na tendência de alta muito bonita, eu acho que tem grande chance da gente ter, claro, uma correçãozinha aqui no curto prazo, não seria nada de outro mundo, mas pra voltar a subir e buscar ali os 5 mil, 6 mil dólares, tá? O Ethereum tá muito bonito, a gente tem pouco varejo, eu acredito, porém, no diário, a gente está muito esticado. Olha, se a gente olhar o NACRC também, tem pouquíssimas vezes que o Ethereum tocou, e sempre que ele toca, ele também tem uma correção, tá? Então, nesse momento, as criptomoedas em geral, no tempo gráfico do diário, estão esticadas, eu acredito que a gente precisa um pouquinho mais de fôlego, e aí você me pergunta, Mac, o que a gente faz? Onde que eu entro, tá? Cara, bem simples, traço uma Fibo, qualquer valor dentro dessa região aqui da Fibo, ó, aqui dentro, é uma região pra gente entrar em Ethereum, entrar em qualquer criptomoeda, tá? Então, o Ethereum, caso ele chegue aqui em 3 mil dólares, seria entrada, em 3.200 poderia ser oportunidade de entrada também, pra gente continuar surfando esse movimento de alta. Igualzinho a gente teve aqui, tá? Se a gente for colocar aqui, daqui até aqui, a gente vê que exatamente dentro essas linhas a fio, a gente teve a nossa oportunidade de entrada. Quem entrou aqui surfou um movimento de alta muito forte também, ó. Basicamente ali os mesmos 70%, 60%, tá? Então o mercado de cripto tá em alta, muita oportunidade boa. Lembrando, eu nunca vou entrar, fazer investimentos, fazer compras ou abrir posições de swing trade nos topos. Eu vou esperar uma retração e depois fazer a minha entrada, beleza? Então, recomendo vocês fazerem o mesmo. Cara, agora saindo um pouquinho aqui dos gráficos, vindo falar um pouco de outros indicadores de sentimentos de liquidação, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que a gente tá no curto prazo, já que a gente acabou de fazer um rompimento importante. Deixa eu carregar aqui. Bom, beleza. Cara, vocês podem ver que a gente acabou de pegar uma liquidez bem importante aqui, mais ou menos em 120.500, 120.500. Então, isso pode ser que dê uma esfriada um pouco aqui no curto prazo. Deixa eu dar uma olhada aqui no Bitcoin num minuto. Assim, a gente tá dando uma esfriadinha aqui, porque a gente acabou de buscar essa liquidez, né? Então é normal, depois de pegar bastante liquidez, ter um pullbackzinho, vamos ver o que vai acontecer durante os próximos minutos. Então nada de demais aqui no Bitcoin no curto prazo, aqui eu já mostrei pra vocês, vocês podem ver que o RSI dos curtos prazos, né, da maioria das moedas aqui, tá bem tranquilo, então não tem nada muito esticado, é mais a Solana mesmo, então é por isso que eu tô fazendo algumas realizações de lucro ali pontuais. Aqui, cara, o Fear and Greed também é algo que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu recarregar, vamos ver como tá aqui agora. Nesse exato momento, o nosso Crypto Fear and Greed está em 71. Não me preocupa tanto, sendo bem sincero com vocês. A gente já criptomoeda, né, consegue chegar em momentos muito piores aqui, 83, 94, 95, e ficar durante bastante tempo. Mas, cara, isso aqui é um sinal de alerta pra mim, onde pelo menos eu não vou estar realizando novos investimentos. Então o que eu quero mostrar pra vocês a gente tá numa tendência de alta? Sim. A gente deve continuar alta? Sim. Esse é o momento de investir? Não. Muito pelo contrário. Esse é o momento de você pisar o pé no freio um cadiquinho e ir realizando lucros, beleza? Cara, se a gente tivesse aqui em medo, os aumentos, cara, de você fazer investimentos aqui, em medo, extremo medo, olha como que o Fear and Greed, ele mostra muito bem a relação dos topos e fundos, cara. Quando a gente tá muito extremo,
no meio da ganância, a gente costuma formar um topo, pelo menos local, e ficar com a consolidação e cair. Quando a gente começa a entrar em medo, a gente costuma formar o fundo. Então, cara, se você tá na dúvida, a hora de investir, esse indicador já consegue te ajudar bastante. Tá? E como vocês podem ver, a oportunidade de investimento foi aqui atrás, lá em abril e março, e agora a gente não está em momento de investimento, a gente está em momento de cautela, tá? Não é para vender tudo, porque eu acredito que a gente está em um movimento de alta, porém, também não é para sair comprando aqui o topo, tá bom? Cara, no análise de sentimento aqui para vocês também, para atualizar, a gente teve bastante comprinha mercado aqui nessa vela, tá? Isso aqui não tá muito bonito. Talvez esse rompimento não seja um rompimento confirmado, tá, galera? A gente vai ter que ver aqui no curto prazo o que vai acontecer, mas talvez tenha a chance do Bitcoin dar uma pernadinha aqui para baixo de novo e voltar a cair. Não sei, a gente tem que ver, tem que ficar acompanhando o gráfico, poder fazer operações rápidas assim, mas, cara, só da gente ter essa vela muito verde aqui, isso aqui significa que a gente teve bastante compra mercado, olha. Se vocês forem ver aqui, take, hereby, essa vela verde é a quantidade de compra mercado que a gente teve. Então a gente teve um rompimento com bastante compra mercado, que não é muito bom, porque geralmente esse movimento não é realizado através de instituições, porque instituições não compram a mercado, tá? Então, provavelmente é um movimento realizado por sardinhas. A gente sabe que sardinhas tendem a comprar o topo. Então, pode ser que a gente tenha que vir, cair um pouquinho, lateralizar. Óbvio que eu não tô falando que é isso que vai acontecer, mas tem que ter cautela. Exatamente por isso que eu acho que agora, mesmo a gente tendo esse rompimento, não sei se é o momento de entrar nessa região, beleza? Principalmente por causa que a gente não tem um risco-retorno muito bom aqui. Mas no mais, no longo prazo, cara, tá muito bonito, olha. A gente vê o long short ratio aqui abaixo de 1. Cara, a gente tá nas máximas históricas e a maioria do mercado continua acreditando na baixa, cara. Isso é uma loucura. A gente tá em 0,73, ou seja, existem mais pessoas acreditando, shortando o Bitcoin neste momento, do que em long. Então a gente tá em 120 mil dólares, o Bitcoin tá aqui, vamos ver quantos por cento. 3% da sua máxima histórica e o mercado continua shortando em sua maioria. Teve um momentinho aqui que a gente passou pra cima de 1, que ficou verdinho. Então, cara, tinha muito tempo que a gente não passava pra cima de 1. Foi nessa correção aqui, muita gente aproveitou a oportunidade de fazer uns scalps. Então, muito bonito. O CVD, mesmo com essa alta aqui no curto prazo, cara, ele ainda tá numa divergência muito boa. Por quê? Olha o que eu quero mostrar pra vocês aqui. Reparem como que o preço nosso, ele sai daqui e vem pra cá, tá? Então, ele quase que está lateralizado, mas com um pouquinho de valorização, ele está subindo aqui 2%, e olha como que o nosso CVD, ele muito pelo contrário, tá? Ele está caindo. Isso mostra que o preço, ele está conseguindo subir, mesmo com a maioria do mercado fazendo o quê? Vendendo a mercado. Tá vendo esse tanto de vela vermelha? Isso significa que o mercado está vendendo mais a mercado do que comprando. Lembrem-se, quem compra e vende a mercado é sardinha. Se tem muita sardinha comprando a mercado, pode sinalizar um topo. Se muita sardinha está vendendo a mercado, pode sinalizar um fundo. Então a gente está tendo muita venda a mercado no topo do Bitcoin. O que isso mostra? Que a galera, mesmo assim, continua se desesperando, entrando em pânico nestes momentos e saindo das suas posições. Então, isso mostra que o mercado ainda tem bastante fôlego para continuar subindo, tá? O que é muito, muito, muito positivo. Open Interest aqui também tá bonito, a gente subiu durante a alta, nada demais durante os últimos minutos. Então, em geral, tá bem legal. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que muitas vezes, tá? Quando o Bitcoin, ele... Deixa eu colocar aqui no 1 hora. Quando o Bitcoin, ele tá nesses movimentos, encontrando bem próximos de topo, a gente pode aproveitar dessas situações, principalmente, tá? Olhando aqui a dominância do Bitcoin, olha, eu vou colocar aqui vou colocar num dia para vocês verem. Cara, a dominância do Bitcoin, ela deu uma caída absurda nos últimos dias, aqui de mais de quantos por cento? 8%. Tinha muito tempo que a gente não vinha o RSI do diário aqui, da dominância do Bitcoin, ficar tão extremo. Olha, se a gente olhar aqui no passado, pouquíssimas vezes na história, teve uma vez aqui talvez, outra aqui, então tipo assim, pouquíssimas vezes na história isso aconteceu, ou seja, as altcoins esticaram demais. Por isso, novamente, que eu realizei um pouquinho de lucro na Solana, realizei um pouquinho de lucro no Ethereum, porque, cara, a gente tá vendo um mercado um pouco tanto quanto eufórico. Apesar da tendência macro ser de alta, eu acredito que no curto prazo a gente precisa de ver o quê? A dominância do Bitcoin dando uma subidinha que pode ser que ela venha cair depois, pode ser que ela volte a subir. Isso a gente vai descobrir quando? Quando a gente tiver o nosso fôlego, a gente analisa o mercado. O mercado ele é sempre dinâmico, né? Então a gente tem que fazer as nossas análises com dinamicidade também. Então eu espero que a gente tenha um repique aqui, principalmente para esse RSI dar uma esfriada, porque tá muito, muito extremo. Então, posicionar em compras ou longs em altcoins agora é furada, tá? Não façam isso, a não ser que sejam scalps muito, muito curtos no curto prazo. E até por isso que ontem eu avisei lá no grupo que eu tava entrando numa trade na Júpiter,
colocar o gráfico aqui pra vocês darem uma olhada também. Cara, a gente formou um volume extremamente colossal aqui no topo. Olha a vela que a gente deixou, uma vela bem feia, com um pavio enorme aqui, com muito, né, que a gente pegou muita liquidez, deixou um dos maiores volumes do diário, né, da Júpiter. Olha, a gente nem fechou, faltam 4 horas e 40 pra gente fechar, e a gente já tá no, tipo, maior volume dos últimos, vamos ver aqui, no maior volume dos últimos 150 dias, tá? Então, 6 meses aí, basicamente. Então, volume muito grande. A gente não conseguiu romper a nossa resistência. Olha, a gente tem uma resistência aqui muito grande em Jup. Se a gente passar aqui um retângulo, vocês vão ver melhor, né? Deixa eu colocar ele em vermelho. Cara, aqui a gente tem uma resistência muito grande. A gente deixou um pavio muito alto, ou seja, tentamos romper, tentamos continuar o movimento, não teve força suficiente, pegou toda a liquidez aqui em cima, cara. Essa é uma liquidez absurda que a gente pegou. Ou seja, estopamos muitas pessoas que estavam em short, e depois que a gente estopa essa galera que tá em short, aí sim a gente começa a cair. Então, eu entrei numa tradezinha aqui, em 0,645, com o stop acima do topo e o take profit um pouquinho aqui abaixo, tá? Inclusive, eu mandei pra galera lá no grupo do Telegram, olha, eu sempre aviso vocês, tá, galera? Se você quer tá por dentro aqui do mercado de criptomoedas, vendo minhas operações, vendo as trades que eu tô fazendo, olha, eu mandei lá 2 da manhã pra vocês terem uma noção. De hoje, eu mandei, falei alvo ISL aí, a operação, eu entrei na Júpiter, falei que eu tava entrando nela com o stop no topo anterior. Mandei aqui o print, eu tava menos $600. Agora eu posso colocá-lo aqui pra vocês também na minha Bybit. Aqui, ó. A gente tá fazendo $6 mil de lucro, mais de 100% nessa trade. Lembrando, todos os trades que eu faço ao vivo, eu coloco na minha conta. Minha conta da Bybit aqui, exclusiva que eu abri pra essa operação, né, pra conseguir mostrar pra vocês também. Então, tá aqui a trade da Júpiter que eu mandei lá no grupo. Um tanto de gente conseguiu pegar também. A gente vai conversando lá todos os dias. Olha, o pessoal vai me marcando, vai tirando dúvida comigo. Ó. Olha lá, o Dr. Nox mandou aqui que ele também pegou a operação. 50x, fazendo 100% aqui também na massa trade. Então, aí eu mandei pra ele hoje também, lá todo mundo fazendo lucro nas trades. Então, cara, se você não tá no nosso grupo aí, entra pra você poder ficar por dentro de todas essas trades, beleza? Mas, galera, basicamente por esse vídeo aqui é só. Acho que tem uma atualização boa pra vocês. O mercado, no geral, é bem otimista. Temos que tomar bastante cuidado no curto prazo, porque essa dominância tá muito esticada e a gente pode ter um repiquezinho assim nos próximos dias. A gente pode ser que veja essa dominância voltando a subir aqui. Caso ela volte a subir, as altcoins vão sofrer bastante. Então, por isso que eu entrei nesse short me protegendo, caso essa queda venha acontecer, beleza? Galera, por esse vídeo aqui é só. Até o próximo vídeo. Um abraço.